Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje, com muita alegria, encerrar o capítulo 4 do Evangelho de São João. Louvamos ao nosso Deus por esse canal, cujo objetivo é exaltar sua glória pelos seus feitos narrados em nossas aulas. Eu aproveito aqui para agradecer a nossa equipe, Líbia, que tem feito as gravações, e Tati Jardim, que faz as edições e toda a arte dos nossos vídeos. Hoje nós vamos para a nossa 17ª aula, que trata da cura do filho de um oficial do rei. Esse texto está narrado no capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 46 ao versículo 54. Bem, a narrativa do texto diz o seguinte, que depois de ficar alguns dias ali em Sicar, Jesus vai para a região da Galileia, onde ele mesmo diz que um profeta não é respeitado na sua cidade. Mas quando ele chega na Galileia, para surpresa dele, ele é bem recebido pelos galileus. Mas por que receberam bem? Porque tinham ido à festa da Páscoa e tinham visto sinais e milagres que Jesus tinha feito. Jesus sai de Sicar, vai para Caná, onde ele tinha feito o seu primeiro milagre de transformar a água em vinho. E estava ali um oficial do rei que morava em Cafarnaum. Esse senhor tinha um filho que estava prestes a morrer. E o texto diz que quando ele soube que Jesus tinha vindo para a Galileia, ele se deslocou até lá e implorou a Jesus que viesse até sua casa para salvar o seu filho. E ele fala, Senhor, vem depressa antes que meu filho morra. E Jesus diz para ele no versículo 50, volte para casa, o seu filho vai viver. O texto diz que esse homem creu na palavra de Jesus. E no versículo 51, quando ele vai indo para casa, os seus filhos vieram e anunciaram que o seu filho vivia. E ele pergunta, que hora que o meu filho começou a melhorar? Eles disseram, ontem, a 1h da tarde, a febre do seu filho passou. E aí o pai lembra que era naquela hora, exatamente, que Jesus tinha dito, seu filho vai viver. A partir daí, diz o texto, que ele e toda a sua família creu em Jesus. E esse é o segundo milagre que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Uma história maravilhosa que mostra o poder, a divindade do nosso Senhor. Bem, o contexto dessa história é o segundo milagre de Jesus, apresentado dentro da cronologia da história de Jesus, anunciado por João Evangelista. Se viu que Jesus foi a Sicar, em Samaria, onde os habitantes de Sicar o recebem bem. Vão ter com Jesus, perto do poço de Jacó, por influência da mulher samaritana que disse que tinha encontrado o Cristo, o Salvador, o Messias. Então, isso é uma história maravilhosa, é uma história significativa, porque eles ficaram frente a frente com o Criador do universo. Queridos, vale ressaltar que em Samaria, apesar da rixa entre judeus e samaritanos, Jesus não tratou ninguém com hostilidade. Ele trata com amor, ele trata com carinho. Afinal de contas, era um Messias visitando Samaria. E eles sabiam que os judeus haveria de mandar o Messias. Os judeus desprezavam os samaritanos, mas Jesus mostra que ama esse povo. Bem, ao deixar Samaria, Jesus vai para Galileia, como diz o texto, e chega em Caná, onde ele realiza o primeiro milagre. Alguns teólogos registram que os galileus não reconheciam Jesus como Filho de Deus, porque haviam conhecido Jesus
da cidade, antes do seu ministério público, por ser um carpinteiro, filho de José e Maria, da mesma comunidade. Eles nada viam em Jesus a não ser um homem comum. Ali ele jamais foi honrado como Messias, como Salvador do mundo. Jesus mesmo declarou, no versículo 54, que um profeta não recebe honra em sua terra. Mas, contudo, dessa vez, ao chegar na Galileia, Jesus é recebido de uma forma diferente. O próprio texto nos diz que Jesus foi bem recebido porque os galileus viram os sinais que Jesus fizera na festa da Páscoa em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus, pela sua divindade, pela sua onisciência, ele sabia bem. A fé, que era fruto de se maravilhar pelos milagres que ele fazia, e a fé que vinha pelo conhecimento de que ele era de fato o Filho de Deus. Um galileu, mas Filho de Deus Pai. Bem, o texto de hoje nos apresenta um personagem de grande importância política e social. Um homem ilustre, conceituado na sua comunidade. Um oficial do rei Herodes. Só o traje desse homem por si já impunha o respeito. As suas vestes de um oficial do exército romano já chamavam uma grande atenção e contrastava com a maioria da população que seguia Jesus, que eram pessoas humildes, pessoas pobres, necessitados. Mas por que esse homem foi procurar Jesus? Temos algumas hipóteses que o próprio texto nos indica. Estado desesperador. Buscar ajuda para o seu filho, que parecia que estava morrendo. Segundo, ele procura Jesus, porque Jesus era a sua única esperança. A maioria das doenças daquela época não tinham cura. Não existiam médicos disponíveis. Terceiro ponto que a gente pode ressaltar é que esse homem tinha conhecimento de que Jesus realizava cura. No entanto, não podemos afirmar se esse oficial tinha fé ou não. Seria prematuro afirmar isso, porque não é revelado sua origem, a sua família, se ele investigou sobre Jesus, se ele chegou a ver Jesus em alguma localidade antes. O texto só nos diz que ele esperava que Jesus o acompanhasse até a sua cidade. E se ele foi até Jesus, ele tinha uma esperança. Ele sabia que Jesus era capaz de ajudá-lo. Então o texto, ao meu ver, não mostra que ele estava ali como um curioso. Ele estava assim, com um sofrimento no coração, igual a mulher cananeia, está registrado lá em Marcos 7, que tinha uma filha endemoniada e foi buscar ajuda para sua filhinha junto a Jesus. Da mesma forma vai esse homem. Eu creio que ele não era um especulador de milagres. Ele não estava ali para se maravilhar com sinais e prodígios de Jesus. Ele estava ali com aflição. Ele estava ali com uma tribulação muito grande no coração. E é importante observar que diante da tribulação, a aflição, as calamidades, a própria pandemia, ela iguala a todo mundo, pobres e ricos. A dor, o caos, chega para todos, independente de sua posição social. E estava ali aquele homem imponente, de uma alta sociedade, junto aos pobres que buscavam Jesus. Bem, apesar de ilustre, esse servidor do rei era um homem destituído da glória de Deus e das promessas de Deus para o seu povo. E mesmo assim, esse homem se humilha e vai até Jesus e pede ajuda a Jesus. Segundo ensinamento, devemos recorrer à pessoa certa, Jesus, o autor da vida física e da vida espiritual eterna. Terceiro ponto que esse texto nos ensina é que Jesus ajuda e resolve os problemas onde todos os recursos
recursos falham, porque Ele é o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. Quarto ponto é que Jesus não ajuda de acordo com nossas vontades, as nossas expectativas. Versículo 49 diz, vem comigo a Cafarnaum. E no versículo 50, Jesus diz o seguinte, Jesus mostra que os milagres são feitos à sua maneira. Jesus diz, vai, o teu filho vive. Sexto ensinamento, a palavra de Jesus tem poder. Jesus não precisa estar presente para curar. Isso prova mais uma vez sua divindade. Vai, teu filho está vivo, teu filho está curado. Você veio ao local certo e encontrou bênção para o teu problema. Sétimo ponto é que o oficial crê na palavra de Jesus, porque ele confiava no dono da palavra. O versículo 50 diz que esse homem creu e partiu. Ele mostrou que ele teve fé. Esse ponto ele mostra que ele teve fé. Oitavo ensinamento. Jesus tem sempre o melhor para quem o busca de verdade. E melhor que a cura de Jesus é a salvação, que só Jesus pode dar. Só Jesus pode salvar. E o melhor de Jesus nesse caso é que todos na sua casa creram em Jesus. A salvação vem a todo aquele que crê e confessa o Senhor como Jesus e Salvador. Nono ensinamento, uma parte importante que eu quero chamar a atenção, que Jesus não precisa estar corporealmente presente. Isso nos incentiva a mostrar que nós podemos invocar Jesus através das nossas orações. Sabemos que Ele está à direita do Pai. Sabemos que Ele agora exerce a função de um sumo sacerdote. O véu foi rasgado. Então é só orar que Ele nos acudirá. O homem diz, desce, Senhor, antes que meu filho morra. Porque ele está dizendo, eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode salvar meu filho. Isso é uma oração de fé. A certeza, a convicção. E nós temos hoje essa grande bênção, que nós podemos confiar e buscar Jesus lá onde Ele está. E Ele nos acudir nos nossos momentos de angústia, de aflição, e nos socorre no momento oportuno. 10º ensinamento. Sempre que Jesus age, a glória de Deus é manifesta. Diz o texto, e toda a sua casa creu em Jesus. Versículo 53. E é justamente esse o ministério de Jesus. Socorrer necessitados, restaurar a vida, restaurar a fé, restaurar a dignidade das pessoas, restaurar a alegria de quem sofre, restaurar a alegria como Ele fez no primeiro milagre em Caná da Galileia. Essa é uma história fantástica, mas uma história de Jesus, o grande mestre, aquele que se compadece das nossas necessidades. É um texto bonito porque ele revela que Jesus é de fato o Filho de Deus. Espero que você tenha gostado. Fique conosco, que ainda vamos aprender muitas coisas com nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Use as nossas aulas para fazer suas pregações, seus estudos bíblicos, e você pode melhorar, adaptar essas aulas de acordo com o que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Eu te agradeço pela sua companhia e que o Senhor te abençoe. Amém.